Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Eu quero compartilhar com os amados o tema portas fechadas e portas abertas, baseado no livro de Apocalipse, o capítulo 3, versículos 7 e 8. Aonde está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém? Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, a porta que Deus fecha, nem diabo, nem demônios, nem homens e nem mulheres podem abrir. A porta que Deus abre, nem diabo, nem demônios, nem homens e nem mulheres podem fechar. Nós lemos aqui no livro de Apocalipse 3, 7, 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então o anjo é a liderança da igreja ali em Filadélfia, na cidade de Filadélfia. E o Senhor manda uma carta direcionada para esse anjo, para essa igreja. Estas coisas diz o santo, porque Deus é santo. Deus é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. E nós temos que viver uma vida de santidade na presença do Senhor, porque Hebreus 12:14 está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele é santo, o verdadeiro. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele não compactua com a mentira. As 5 colunas da verdade. O Deus Pai, ele é o Deus da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. E Efésios 4:25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi era a chave que ele abria a porta do palácio e ele fechava. Essa chave é o poderoso nome de Jesus que abre os céus para mim, para você, para cada um de nós, para que nós venhamos viver uma vida de céus abertos, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então eu quero repetir para você: a porta que Deus fecha, nem diabo, nem demônios, nem homens, nem mulheres podem abrir. A porta que Deus abre, nem diabo, nem demônios, nem homens e nem mulheres podem fechar. Está escrito no livro de Gênesis 7:16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Na época do dilúvio, quando Deus falou para Noé fazer uma arca, e Noé obedeceu ao Senhor e fez uma arca. Deus mandou um grande dilúvio, e Deus coloca Noé e sua família e os animais dentro da arca. Só que Deus vai
e fecha a arca. Quem fechou a arca, quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. E a porta que Deus fecha, nem diabo, nem demônios, nem homem e nem mulher podem abrir. No livro de Lucas 13, 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Meu amado irmão, muitas vezes Deus avisa, Deus alerta, Deus está sempre falando e as pessoas não dão ouvidos ao Senhor. Continua na prática do pecado, continua na desobediência, continua na rebeldia. E aqui fala, quando o dono da casa se tiver levantado, você vai ver sempre Jesus assentado à direita do Pai. Mas vai chegar o momento que ele vai levantar. E ele vai levantar e vai fechar a porta. A porta da graça, ela vai fechar um dia. Então, meu amado irmão, quando o dono da casa, quem é o dono da casa? É o Senhor Jesus. Ele comprou a igreja com o seu sangue. E as pessoas que estiver do lado de fora vai começar a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai responder: não sei de onde sois, eu não conheço vocês. Isso é muito triste, meu querido. Isso é muito triste. Então, você pode ver na Bíblia Jesus sempre assentado à direita do Pai. Mas chega um momento que ele levanta. E ele, hoje, ele é advogado, ou advogado de defesa, mas ele levanta como juiz para julgar a causa de cada um. Mateus 25, 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se as portas. Então, a Bíblia fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Só 5 estavam preparadas. Então, nós temos que preparar, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora. Amós 4:12, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Muitas vezes preparamos para ir numa festa, numa praia, para fazer uma viagem, um passeio, e não preparamos a nossa vida espiritual, e nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento. O Senhor Jesus já veio para muitas pessoas. Quantas pessoas morreram, mas a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque a morte do justo, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Também nós lemos aqui que o Senhor, ele também abre portas, e as portas que o Senhor abre, nem diabo, nem demônio, nem homens e nem mulheres podem fechar. Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então o Senhor abriu aos gentios. A salvação também era não só para os judeus, era também para os gentios. E o Senhor abriu a porta da fé para que os gentios, que era eu, que era você, tornasse igreja, aceitando Jesus como Salvador. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então Paulo está falando, porque uma porta grande e oportuna
para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Se Deus abriu uma porta para você, não olhe para os adversários, olha para a porta aberta, olha para quem abriu, olha para Jesus. Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que todos, amém? Lá em João 10, no versículo 9, 10 e 11, Jesus fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, amém? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, coloque essa palavra no seu coração. A porta que Deus fecha, nem diabo, nem demônios, nem homens e nem mulheres podem abrir. Mas a porta que Deus abre, nem diabo, nem demônios, nem homens e nem mulheres podem fechar. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossos corações, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Fica com Deus.